Nós chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 26 e vamos ler o episódio que está contido entre os versículos 47 a 56. O título do sermão é A Soberania de Cristo na Sua Traição. Diz assim a escritura: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Com tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém. Soberania de Cristo na sua traição. Traição, irmãos, é a ruptura do laço de confiança que nós assumimos com alguém. A traição é a quebra da confiança que nós estabelecemos com alguém, né? Um agir nas costas, um agir por trás. Traição, agir por trás. É uma atitude que traz muitas vantagens aparentes, né, ao traidor e muitos prejuízos a quem foi traído. A traição, ela é gerada muitas vezes por ambição, outras por inveja, outras por orgulho, outras por despeito. São tantas, irmãos, as causas da traição, a falsidade também, o egoísmo. Invariavelmente, sabe, irmãos, o traidor é alguém que foi criado sem caráter, não teve os princípios mais básicos em casa, com os pais. Pelo contrário, em casa ele viu um ambiente de traição, de mentira, de falsidade. Foi criado nesses valores, entre aspas, né? Criado como gado, como cachorro. Então ele não desenvolveu as condições éticas mínimas para ser leal, ser fiel àquelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso, irmãos, que as consequências da traição são incalculáveis. O traidor, ele perde a confiança, é o principal. Ele perde a confiança imediatamente. Dificilmente o traidor recupera a confiança. Dificilmente. Ele perde a confiança, ele perde as amizades, ele perde o cônjuge, muitas vezes perde a família, muitas vezes ele perde até a vida. Judas, o traidor, perdeu a vida. A traição, ela causa feridas que dificilmente são cicatrizadas. O traído, ele enfrenta uma vida de feridas abertas. Ou ele aprende com Cristo a perdoar, ou essas feridas nunca serão cicatrizadas. E essas feridas, irmãos, vão até abreviar a vida do traído. Só Cristo pode capacitar um traído a perdoar e então ele seguir a vida dele. Jesus foi traído por um dos apóstolos, justamente o homem do dinheiro. Todos depositavam nele confiança, acima de qualquer suspeita. Ninguém amarra um cachorro com linguiça, a gente sabe disso. Muito menos ninguém coloca um ladrão para tomar conta de dinheiro. Se sabidamente aquela pessoa é ladra, ninguém coloca essa pessoa para tomar conta de dinheiro. Judas tomava conta do dinheiro porque era acima de qualquer suspeita. Mesmo nos momentos, irmãos, lá da ceia da Páscoa, quando Jesus estava denunciando, nos ultimatos, intensificando ali a pressão sobre ele, e todo mundo sabendo que um deles era traidor e ninguém sabia quem era, nem naquele momento as pessoas descobriram que era Judas, o traidor. Nem naquele momento.
de tão acima de suspeitas que ele era. Só, irmãos, que essa traição de Judas é uma traição ímpar na história. Por quê? Porque ninguém consegue trair Jesus, ninguém consegue trair Deus, simplesmente porque Deus é onisciente, Cristo é onisciente. O traído não sabe que está sendo traído até que alguém lhe conte e ele investigue e veja que é verdade. Mas como conseguir trair Jesus? Quem é que consegue? Se ele tudo conhece, se ele sabe de tudo. Então a traição de Jesus é entendida como uma afronta, é alguma coisa feita assim, na frente, não nas costas. É uma afronta, é uma injúria aqui na frente dele, é uma insubordinação. Trair Jesus é isso. Por isso que a traição de Judas foi algo completamente dentro do controle soberano de Cristo. Não apanhou Cristo de surpresa. Cristo sabia da traição de Judas desde os tempos eternos, na verdade. Quanto mais no tempo aqui, nessa terra. Agora, irmãos, Judas era o responsável pela sua traição. Porque a Escritura diz assim, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Lucas 22, 22. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Por isso que essa lição desse texto ela é muito importante para os irmãos ouvirem com atenção, examinarem o próprio coração, porque você pode também estar traindo Jesus. Tantos anos depois você está imitando o pecado de Judas. E lembre-se que Judas não traiu Jesus no ato, mas foi num processo que teve começo, meio e fim. Em todas as etapas ele foi advertido, mas ele disse, só descanso quando concluir. Só descanso quando concluir. Ele botou uma coisa na sua cabeça, movido pela sua ambição, eu quero, eu quero, eu quero. E ele foi em frente, cumprindo cada etapa, sendo advertido pela consciência, sendo advertido pelo próprio Cristo, mas ele disse, eu quero concluir. E foi uma traição feita na frente de Jesus, diante da sua face. Uma atitude mais irracional que alguém pode cometer. Então, com esse título, A Soberania de Cristo na Sua Traição, eu vou trazer as lições, irmãos, que o texto ele nos ensina. São 3 lições. E a primeira, Jesus permitiu a consumação da traição. Os irmãos se lembram que eles subiram ao Monte das Oliveiras. Quando chegaram lá, naquele local que eles dormiram todas as noites, Jesus se afastou um pouco daquele local e foi ali na frente onde tinha um jardim no Monte das Oliveiras, que era chamado de Getsemane, que era o lagar do azeite. E ele levou 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ele estava numa agonia ali, irmãos, sem precedentes, por conta da iminência de receber sobre si o pecado. Olha, um Deus santo receber sobre si o pecado. Repare a agonia. Aquilo que para nós, irmãos, não é nada, para Cristo era tudo, representava toda a agonia. Então ele estava nessa agonia e ainda querendo ensinar uma lição àqueles 3, querendo que eles aprendessem, olhando para Jesus, a ter ojeriza, asco, nojo pelo pecado. E na hora da aula, eles dormiram. E o Senhor acordava, ei, rapaz, acordem, eu estou dando aula. Quando se virava para o quadro, que voltava, eles dormindo. Eles não aprenderam a lição. Depois que Jesus terminou o seu episódio de agonia, que o pai o confortou, que o pai disse, meu filho, eu não vou passar de você esse cálice. Você vai ter que tomar esse cálice. Eu até livrei o jovem Isaac, não foi? Das mãos de Abraão, para que o pai dele não o matasse. Eu até o livrei. Mas você que é meu filho, eu não vou livrar. Você que vai ter que tomar esse cálice. E ele disse, tá certo, papai, eu tomo esse cálice. Vou tomar. Então terminou o episódio, ele volta, irmãos, para os discípulos. E aqui a gente vê, irmãos, que vai acontecer a prisão. Ela se consumou num lugar ermo. Quando ele chega, quando ele sai do Getsemane, que vai ao encontro dos discípulos que estão logo ali na frente, sobre o Monte das Oliveiras, ele está consciente de tudo que está acontecendo ao redor dele. Ele sabe que lá no pé do Monte das Oliveiras tem uma turba chegando. Ele sabe que aqueles homens começaram a subir a ladeira. Enquanto eles sobem a ladeira, Jesus sai do jardim e vem para esse momento aqui do encontro. Jesus não foge do encontro, ele vai
ao encontro. O lugar do encontro é ideal para quem é traidor. Porque é ermo, é deserto, é de noite, passa da meia-noite, é fora de Jerusalém. As multidões que louvavam Jesus no dia a dia estavam dormindo em cabanas, em pousadas, dentro da cidade. Judas escolheu o lugar certo para entregar Jesus. Nós estamos na quinta-feira de noite, já passa da meia-noite, certamente já é a sexta-feira, mas quarta-feira ele deu escaporita, foi lá no Sinédrio acertar a venda de Jesus. Ofereceram-lhe 30 moedas de prata, ele aceitou sem discussão. Pode mandar para cá. Agora falta entregar a mercadoria, responsabilidade sua. Nós vamos ficar de olho, deixe comigo. E ele procurou o momento certo de entregar a mercadoria. Quando terminou a Páscoa, naquela quinta-feira às 6 da tarde, ele disse, ele vai subir o monte. Essa é a hora boa. Correu no Sinédrio, deixou Jesus com os 11. E Jesus subiu o monte com os 11. Ninguém perguntou por Judas, irmãos, ali naquela subida. Prova que o povo confiava em Judas, os apóstolos confiavam em Judas. Alguns até pensaram que ele tinha saído para ir atender alguma necessidade que Jesus mandou, ou mesmo prestar algum donativo a algum pobre. Pensaram isso os apóstolos. Mas ele estava dizendo, olha, o homem subiu o monte, é hora de prendê-lo. E ele conduziu a turba, irmãos, para entregar a mercadoria na ocasião oportuna. Porque ali era uma ocasião oportuna. Ninguém o impediria. 12 homens, 11 homens que estão com ele não farão face a essa multidão que está conosco aqui. Então, na noite de quinta, no dia seguinte, ao dia do acerto, da venda, esse momento de consumar a traição chegou. E ela se deu nesse lugar ermo, solitário, fora da cidade, mais de meia-noite, em cima do monte. O segundo aspecto é que ela se deu mediante uma senha. Versículos 48 e 49. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Irmãos, era de noite. A turba estava com lanternas e tochas, diz aqui. Havia luminosidade no ambiente. Turba, sabe, irmãos? Turba é um bando de pessoas defendendo uma causa, dessas que a gente vê ali no Largo da Coletoria, às vezes, né? Um carro de som, o povo defendendo uma causa, gritando, sem organização. Aquilo é uma turba. Então essa turba chegou com tochas, diz aqui com tochas e lanternas, né? Tinha luminosidade. Mas, irmãos, de noite você reconhecer alguém com pouca luminosidade é arriscado. Então ele tinha combinado com essa turma o seguinte, aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. Porque apontar, se ele apontasse assim, é aquele ali, podia dar certo, podia não dar certo. Tem que ser uma senha com segurança. Às vezes a gente está registrando uma senha, aí o computador diz senha fraca, né? Senha fraca, coloca uma senha mais forte. Então Judas não quis acertar uma senha fraca, tem que ser uma senha forte, com muitos caracteres, que não deixe dúvidas. É aquele a quem eu beijar. Podia ser um aperto de mão? Podia. Podia ser um abraço? Podia. Mas beijo, irmãos, é uma coisa mais íntima, mais afetuosa, mais próxima. É aquele a quem eu beijar. E outra coisa, os judeus tinham um costume de beijar os rabis, os rabinos, os mestres. Os alunos tinham um costume de beijar. Então isso era uma coisa bem costumeira em Israel. Então Judas se aproxima de Jesus e o beija. Só, irmãos, que esse beijo, na construção aqui da frase, não é um único beijo, ele fica beijando Jesus, beijando Jesus. Ele não quer deixar dúvidas, irmãos. É esse aqui. Ele deu muitos beijos, porque um beijo só, até isso poderia ser uma senha fraca. Aí ele deu muitos beijos em Jesus, irmãos. Aí, dando esse beijo, sabe, ele estava querendo ainda manter a aparência de lealdade. Porque quando ele chega com a turba, ele não chega gritando, Jesus, ó, vim lhe prender. Não.
ele chega como quem chega atrasado. Jesus subiu o monte com os 11, eu tinha ido resolver alguma coisa e cheguei aqui atrasado. E essa turma? Não, o que mais Jesus teve essa semana foi turbas ao redor dele, multidões acompanhando. E esses porretes saíam, bem, não sei, saia com eles. Judas ainda quis dar, irmãos, a impressão de que não estava ali traindo, não. Repare que astúcia. Chega e beija, irmãos. Só que tudo era falso. Era um beijo de falsidade. Ele quis mostrar lealdade onde só tinha traição, ganância e cobiça. Então tudo isso se tornou uma atitude muito chocante da parte de Judas. Absurdamente chocante, meus irmãos. Porque o ser humano chegar a esse ponto, uma pessoa nascida de mulher, não ter um mínimo de humanismo, um mínimo de afeto, um mínimo de sentimento, que até os animais irracionais têm, Judas não teve, ao beijar Jesus no beijo de maior traição. Então a gente diz, foi uma atitude realmente bestial, indigna de quem um dia nasceu de mulher. Mas tudo isso, irmãos, Cristo está permitindo. Ele permitiu essa consumação da traição. Permitiu mesmo essa consumação da traição. Diz aqui o versículo 49, que logo aproximando-se de Jesus, ele disse, salve mestre, e o beijou. Ele fez uma saudação. Então, o terceiro aspecto é que ela aconteceu sob o controle soberano de Cristo. Veja o versículo 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Muitos se impressionam com essa frase, amigo. Amigo, irmãos, era uma saudação em Israel que se designava a um conhecido. Você é o meu conhecido. Foi isso que Jesus disse, amigo. Eu te conheço, Judas. Essa segunda parte, a que vieste, ou para que vieste, significa o que você veio fazer, faça logo. Em outras palavras, Judas, economize sua saudação. Economize seus beijos. Vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto. Você pode enganar todo mundo aqui, mas a mim você não engana. Então foi aquele momento que Jesus tirou a máscara de Judas. Esse é o sentido dessa frase. Aí depois que ele digitou a senha com esse beijo, foi o que aconteceu? No versículo 50, na segunda parte, então, nisto aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Pronto. A traição terminou, está consumada. A responsabilidade agora é dessa turba pegar Jesus e entregar aos principais sacerdotes, porque essa turba foi enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas aqui concluiu a minha tarefa. Negociei, recebi o dinheiro e agora acabei de entregar a mercadoria. Assine aqui o recibo que recebeu. Então eles prenderam Jesus, irmãos. Jesus controlou? Claro que controlou. Ele sai do jardim e vai ao encontro da turba. Ele quer que o encontro se dê ali onde os apóstolos estão. Os apóstolos serão testemunhas de tudo quanto aconteceu, de toda essa consumação da traição. Reflita comigo, meu irmão. Nunca houve alguém na face da terra que tivesse tanto controle sobre tudo e sobre todos como Jesus teve. Nunca houve nenhum imperador de nenhum império mundial de todas as eras, por mais poderoso que fosse, que tivesse tal soberania. Por exemplo, Nabucodonosor disse, vocês três me adorem, adorem a estátua. A gente não adora. Eu lanço vocês na fornalha, pode lançar. Ele teve o poder de lançar os três na fornalha, mas não teve o poder de fazer com que os três o adorassem. Então, a soberania de Cristo, irmãos, é total, é plena. Ele administrou totalmente a sua traição nos tempos certos e nos prazos que a soberania dele havia determinado. Por isso eu faço uma aplicação. Judas traiu Jesus num processo. Considere que você, nesse instante, pode estar também num processo de trair Jesus. É possível que você esteja. Que você é humano também, como Judas era. Você começou a traição. Você está no meio da traição. Só vai sossegar quando concluir. É possível que você esteja nessa situação.
Tudo isso aponta para um desejo muito veemente do seu coração, que eu quero aquilo de todo jeito. Ninguém me demove desse desejo. Aí você já abandona a escritura, já abandona a oração, está na igreja, mas está frio, indiferente, está aqui porque está, para cumprir tabela, mas não tem mais ânsias pelo Senhor. A sua ânsia é de cumprir aquele pecado que você botou na sua cabeça. Um pecado de alta traição contra o Senhor, porque qualquer pecado que nós premeditamos é contra o Senhor, em primeiro lugar. Então nunca pense que você vai pecar escondido de Cristo. Nunca pense que você vai trair Cristo como você trai qualquer outra pessoa, sem a pessoa saber. Você vai trair na frente dele. Na verdade, a gente não pode usar a palavra traição. É afronta, é frente a frente, é injúria. É isso que acontece. Por isso, meu irmão, vigie e ore. Porque a falta de vigilância e a falta de oração lhe enfraquecem sobremaneira. Aquela carinha que nós vimos aqui nesta manhã, ela fica fraca e a outra fica forte. E rapidamente ela cumpre os seus propósitos malignos. Então vigie e ore. Porque a traição acontece sempre na falta de vigilância, na falta de oração. O Jesus que você pode trair hoje é o mesmo Jesus que Judas traiu. E é o mesmo Jesus que disse, olha, o Filho do Homem vai conforme está determinado. Mas ai daquele por intermédio de que ele está sendo traído. Se você for essa pessoa que vai completar a traição, espere o ai. Pode esperar o ai que ele vai chegar. Então ele permitiu a consumação da traição, essa é a primeira lição. Mas aí vem uma segunda lição. Ele reagiu à prisão diferente do homem. Sempre que há uma prisão, há também reações da parte do preso, seja da parte dos outros. A gente todo dia vê homens sendo presos e a população reage, ora a favor, ora contra. Quando é a prisão de um inocente, o povo se levanta contra. Quando é a prisão de um culpado, o povo ovaciona, elogia a polícia, se manifesta a favor. Essa prisão de Jesus aqui, ela produziu, irmãos, dois tipos de reação. A reação humana e a reação divina. E nós vamos ver as duas como foram. Elas são bem interessantes. Primeiro, a reação humana, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, um daqueles 11, porque Jesus só estava com os 11. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Quem foi esse? João entrega quem foi. João 18, está lá mais dados sobre a identidade desse agressor. João 18, 10, diz assim, João 18, 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Veja quantas informações João dá aqui. Ele diz, o nome do agressor foi Pedro, o meu colega apóstolo. A forma de agressão, um golpe de espada. O membro atingido da vítima, a orelha. O tipo de ferimento causado, um corte. Um corte que a orelha ficou só aqui na peinha, pendurada. Um corte certamente de cima para baixo. Ficou só a orelha pendurada aqui. A identidade da vítima, Malco, é o nome do rapaz. A profissão dele, servo do sumo sacerdote. Essa reação de Pedro, irmãos, foi uma reação da carne e não do espírito. Pedro não compreendeu que a luta ali era espiritual. Ele pensava que a luta ali era um embate de duas tropas. Aí ele saca da espada. Jesus já havia dito 1000 vezes que a escritura precisava se cumprir. Rapaz, há poucos minutos nós estávamos ali no jardim Getsemane e você me ouviu dizendo que eu disse ao Pai que ia beber o cálice. Eu vou beber o cálice. Você me ouviu dizendo isso. Então como é que você vai reagir dessa forma? Mas Pedro, irmãos, ouvia tudo, não fazia o menor sentido para aquela mente subdesenvolvida na fé. O sentido que fazia era muito pouco. Ó, irmãos, não adianta a gente querer resolver conflitos espirituais com armas da carne. Não tem uma que dê certo. A gente falha em todas. Paulo disse assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Cristo. 2 Coríntios 10, 4.
as armas da nossa milícia. A palavra milícia, do ponto de vista humano, significa uma tropa que se faz armada civil, não militar. Tem um lugarejo que não tem policiamento e os bandidos estão ali à solta, aí os homens do lugar se reúnem armados. Os homens do lugar se reúnem armados e fazem uma milícia. Milícia é isso. Mas do ponto de vista espiritual, milícia é um combate que a gente trava com as hostes malignas, contra as hostes malignas, através da oração, através do testemunho. E Paulo diz, as armas da nossa luta espiritual, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Não adianta a gente usar armas humanas no combate contra as forças do mal. Então, esse tipo de reação que a gente manifesta, irmãos, sabe, querendo defender as coisas santas, em vez de nos fazermos agradáveis a Deus, nós nos fazemos reprováveis. Deus não aprova, não. Essa raiva que muitas vezes a gente tem, não, Deus vai aprovar, porque eu estou a favor dele. Ele não aprova, ele reprova. Ele diz, eu não quero armas carnais aqui no meu reino, não. Os judeus eram assim, tinham aquele zelo. Paulo disse, eu reconheço que eles têm zelo por Deus, mas aquele zelo sem entendimento. Romanos 10:2. O zelo sem entendimento. Então Pedro não considerou que Jesus era Senhor sobre aquela situação. Ele pensou que Jesus era uma vítima. Ele foi preso. Ele tratou como se fosse um caso comum. Não considerou que Jesus era Senhor daquela situação. Ele veio dali para cá sabendo que ia se encontrar com a polícia. Ele não considerou nem isso. Aí é nesse momento que aparece a reação divina, que é diferente da reação humana. A reação divina aqui, ela compreendeu uma repreensão e duas perguntas. Repara aqui a repreensão, 52. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Interessante, né, irmãos? A reação de Jesus contra Pedro aqui foi na hora, foi imediata. Guarde sua espada, Pedro. Eu vou lhe lembrar uma coisa que você não está considerando. Que é, Senhor? A lei da retaliação. A lei da retaliação, que é uma lei que estava em vigor, a lei civil de Israel, ela dizia assim, se alguém causar defeito ao próximo, como ele fez, assim se lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Levítico 24, 19 e 20. Então, Pedro, você cortou a orelha de Malco, a lei vai ter que cortar a sua orelha. Se ele morrer do ferimento aí causado, de uma hemorragia, uma septicemia, se ele morrer, a lei vai ter que lhe matar. Quem lança a mão da espada, a espada tem que morrer. Jesus pronunciou essa lei. Então foi uma repreensão dura. Aí depois fez uma primeira pergunta no 53. Acaso pensas que não posso rogar meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Jesus pergunta a Pedro se ele não sabe que Jesus pode requisitar ao Pai e ele mandar de imediato 12 legiões de anjos para acudir-lo, para socorrê-lo naquela prisão ali. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. 12 legiões, 72.000 soldados. Ele disse, eu posso pedir a meu pai agora, ele manda 12 legiões de anjos. 72.000 anjos. 72.000 anjos, irmãos, são capazes de combater todos os exércitos da terra reunidos. Quanto mais uma turba daquela. Você acha que eu não posso pedir isso ao meu pai, Pedro? Pedro, rapaz, o que é que significa essa tua espada enferrujada? Com essa tua coragem absurda, diante de um exército angelical de 70.000 anjos que eu posso pedir ao meu pai? Deixa de ser presunçoso, rapaz. Aprende, Pedro. Pedro, eu não apelo ao meu pai para me socorrer. Eu vou apelar a tu, vou depender dessa tua espada enferrujada que parece mais uma peixeira para me socorrer. Deixa de ser tolo, Pedro. E, em outras palavras, irmãos, é isso que Jesus está dizendo. Uma pergunta que ele faz não é em tom de grande repreensão. Aí ele faz uma segunda pergunta no 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Pedro, tu passaste 3 anos comigo ouvindo o quê? Ouvindo a palavra do meu pai. A palavra do meu pai, rapaz, que saiu da boca dele, onde é que está? Registrada na escritura. Não é possível, Pedro,
que 3 anos tu passaste comigo ouvindo a Escritura, que é a palavra do meu Pai, todas as profecias dos profetas, dizendo que eu ia padecer, que eu ia sofrer, que eu ia ser preso, ia ser crucificado, ia morrer. Nas últimas semanas mesmo, Pedro, só foi o que eu falei. Eu saturei a cabeça de vocês com esses ensinamentos. E na hora de agir, tu não considera nada disso, rapaz. É como se eu não tivesse dito nada. Tu queres anular a Escritura, Pedro? Tu queres anular a Escritura? Tu és um tolo, Pedro. Enquanto isso, irmãos, está lá o coitado do servo Malco, com a orelha aqui sangrando, já as vestimentas todas envoltas em sangue. É a orelha direita que João disse, né? Quando terminou de repreender a Pedro, Lucas disse que ele se deu conta do servo Malco. Jesus se deu conta do servo Malco. E Lucas, como era médico, sabia dar os detalhes da medicina na sua narrativa. Disse que Jesus foi lá e tocou na orelha e a orelha ficou sã, curada. Nem de pontos precisou, nem ficou marca de um ponteamento. Apenas teve que limpar, porque estava tudo sangrado, e trocar as vestes. Lucas 22 narra esse episódio, versículos 50 e 51. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Não chegou a amputar, sabe, irmão? Não chegou a amputar, pela narrativa do 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Essa é a informação do médico Lucas. Tocando a orelha, o curou. Irmãos, mesmo numa situação dessa em que eu estou sendo preso, eu faço o bem. Jesus só fez o bem. 100% dos atos de Jesus foram bem. Ele nunca fez o mal a ninguém. Só fez o bem. Como é que ficou Malco a partir daquela hora? Porque Malco chegou ali, naquela tuba, inflamado. Eu sou servo do sumo sacerdote, o meu Senhor está bravo com Jesus. E eu também estou imbuído do mesmo sentimento do meu Senhor. Estou aqui para prender esse cabra. Aí quando chegou, Pedro passou a espada na orelha de Malco. E Malco gritando de dor, irmãos, e vou perder minha orelha. Só estava vindo pelo lado esquerdo, porque a orelha funciona como caixa de ressonância. O som reverbera aqui para poder entrar pelo duto auditivo e ser interpretado lá pelo cérebro. E ele agora perdeu totalmente a visão, a audição direita. Estava naquela agonia. Aí Jesus, o que nós viemos prender, estendeu a mão, tocou e me curou. Malco ficou assim. E agora, o que é que eu sinto com esse homem? Em relação a esse homem? Eu continuo com a raiva ou me ajoelho aqui e o adoro? Porque um homem que fez isso não pode ser um homem comum. Ele tem que ser Deus. Se Malco teve o mínimo de senso, ele raciocinou assim. Mas a verdade, irmãos, é que a reação humana, como a de Pedro, foi sempre vergonhosa. A reação divina é sempre maravilhosa. E aqui a gente faz uma aplicação. Como é que você reage às críticas do Evangelho? Você prega a uma pessoa e a pessoa disparata com você. Quando você sabe que os oficiais da sua igreja, pastor e diáconos, foram criticados, caluniados, como é que você reage? Quando alguma pessoa sai da igreja e fica falando mal da igreja, como é que você reage? Com raiva? Com indignação? Você pensa que isso agrada a Deus? Não agrada. Deus desaprova a sua atitude. Deus disse assim: quando você for criticado, ore. Quando você for caluniado, ame. Bendiga. Fale bem da pessoa. Você não pode se vingar. Ninguém pode se vingar. Só quem pode se vingar sou eu. A mim pertence a vingança. Eu sou que retribuo. Não quero fazer as minhas vezes pensando que está sempre me agradando. Você está me desagradando. Então, irmãos, olha, é melhor para nós agirmos como Jesus. Jesus estava recebendo mal, estava sendo preso, e aí curou o servo do sumo sacerdote. A Escritura diz que, como cordeiro mudo, ele foi levado para o matador, não abriu a sua boca. E você abre a sua por quê? Você pensa que Deus vai se agradar? Deus se agrada quando você fica calado, sofre resignado, aceitando a aprovação. Então, essas foram as duas formas de reação à prisão, né, de Cristo. Um agiu de forma carnal e outro de forma espiritual. E a terceira e última lição, Jesus cumpriu a profecia na sua traição. Os versículos 55 e 56. Naquele momento, disse Jesus às multidões:
Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias do templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixando fugiram. Olha, irmãos, interessante que nessa última lição aqui, Jesus vai falar para a turba, só para a turba, aquela turba que está ali. Ele já está preso, já está manietado, amarrado, algemado. Aí ele vai falar para a turba que está ali. Falar para a turba. Primeira coisa que ele vai dizer é que a prisão não foi no tempo óbvio. 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões. Essas multidões aqui é a turba, ali em cima do monte, que foi prendê-lo. Ele disse o quê? Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando. Não me prendestes. Desde o domingo, quando ele entrou na cidade, ele ia entrando na cidade e até as crianças, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi era o título messiânico. Os fariseus estavam, Jesus, tu não estás ouvindo não? As crianças te chamando de filho de Davi, te chamando do título messiânico como se tu fosses o Messias. Manda essas crianças se calarem. Os fariseus odiaram. Ele disse, os bichinhos se calarem, as próprias pedras clamarão. Elas vão gritar no lugar deles. Aí ele vai, percorre a cidade e entra no templo. Ovacionado. Os fariseus disseram, de nada adiantou. Está aí o mundo indo após ele. Cheios de despeito, irmãos querendo, odiando, querendo prendê-lo. Ele não fez nada no domingo. Foi embora, dormiu, voltou na segunda, pegou o chicote, rodou o chicote no pátio do templo. Sabemos o que ele fez, né, irmãos? Derramou o dinheiro dos cambistas, desbancou cambistas, comerciantes, virou mesas, virou gaiolas, cessou o lucro desonesto dos sacerdotes e anciãos do templo que estavam mancomunados com os comerciantes, vendendo animais com defeito para serem sacrificados a Javé, só pensando no lucro. Ele ficou uma fera. E ele aplicou o juízo ali. Irmãos, sozinho. Os apóstolos, irmãos, nenhum daqueles 12 homens o ajudaram. Eles ficaram, vai ter aqui, vou matar Jesus agora. A Escritura em nenhum lugar diz que eles ajudaram Jesus. Foi Jesus sozinho fazendo aquilo lá, com autoridade divina. Ninguém ousou se aproximar ou impedi-lo. Todos os dias eu estava com vocês, no tempo vocês não me prenderam, Jesus disse. Não era um lugar não próprio para me prender. Não era o tempo próprio para me prender, não. Ali, naquela hora que eu estava, para vocês deveria ter sido a ocasião própria e o local próprio para me prender, porque eu estava fazendo uma arruaça, entre aspas, pública. E vocês não me prenderam. Jesus está ironizando, irmãos, com eles, com essa turba, na hora da sua prisão. Agora vocês chegam aqui armados até os dentes para me prender, como se eu fosse um salteador. Então ele está dizendo, olha, o lugar óbvio era lá. E o tempo certo era ali. Mas vocês não me prenderam. E por que vocês não me prenderam? É isso que vem a ironia forte. Porque quem dita o ritmo dos acontecimentos não são os homens. Quem dita o ritmo dos acontecimentos é a vontade de Deus, conforme está revelada na Escritura pela boca dos profetas. Por quê? Porque não é o homem que é soberano. Soberano mesmo é o meu Pai. Por isso que era para que eu fosse preso ali. E vocês não me prenderam. Eu sozinho fiz aquilo tudo lá e ninguém ousou levantar a mão contra mim. Quem manda é meu Pai. Quem manda é a Escritura. Agora, essa prisão aqui, é o segundo aspecto da terceira lição, a prisão acontece no tempo profético, 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Irmãos, imagine uma locomotiva. Locomotiva é aquele vagão que vai na frente, a máquina que puxa o trem, que puxa o comboio. Para Jesus, a locomotiva da vida dele, do ministério dele, era a Escritura. Se fosse assim com a gente, era bom, viu?
Tudo era a Escritura. Porque ele sabia que a Escritura era a palavra que o pai dele falou. Falou e mandou escrever. Então ele se regia pela Escritura. Acima da Escritura não havia nada de valor para Jesus. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Em outras palavras, para se cumprir o que o meu pai falou, mandou escrever e mandou os profetas proclamarem. Então, o que está escrito é o que vai acontecer, tanto no tempo como no local. Era para ter acontecido no templo, lá no pátio, no local, durante a semana, quando eu estive lá. Mas não aconteceu. Era o óbvio, mas vai acontecer agora a prisão. Num lugar distante, ermo, solitário, escuro, porque assim meu pai determinou. Então ele continua falando a turba ainda. Ele diz exatamente isso, ele está enaltecendo as Escrituras. A Escritura é tudo para Jesus. Falível, verdadeira, perfeita, inspirada, suficiente, autoritativa, como a gente sabe, irmãos. Instrumento mais poderoso de revelação. Tudo se fez pela palavra. De manhã eu fiz uma pergunta: quais são os atos de Deus? A criação, ele fez pela palavra. Ele falou e tudo veio a existir. Matéria-prima pré-existente, zero. Teve nada antes. Tudo apareceu pela palavra. Ele mantém todas as coisas pela palavra. Sustenta toda a criação. Não é só a terra, não. Criação inteira. A redenção pela palavra. Você veio da morte para a vida pelo ouvir da palavra. Ouviu a palavra e seu espírito foi vivificado. Seu espírito que estava morto. A palavra se confunde com o próprio Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Depois que ele encerrou essa fala, enaltecendo as Escrituras, dentro da turba, cumpriu-se ali uma profecia relembrada há pouco tempo. Foi? Versículo 31. Veja o versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós os escandalizareis comigo, porque está escrito em Zacarias 13:7, sabe, irmãos? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele disse isso quando iam subir do monte. Agora, algumas horas depois, em cima do monte, o versículo 56, na última parte, diz assim: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus foi preso e os discípulos o abandonaram. Só com a prisão, os discípulos já o abandonaram. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas a ferida só foi a prisão. Ele ainda vai ser esbofeteado, ainda vai ser surrado, vai ser cuspido. Vão colocar uma coroa de espinhos nele. Vão crucificá-lo. Ele vai passar 6 horas crucificado. Eu estava falando dessa ferida, mas só com a prisão você já correu, foi. Essa é a nossa fraqueza. Essa é a nossa fraqueza. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Veja como a Escritura é infalível, inerrante. O que ela afirma acontece, irmãos. Pedro, de forma nenhuma, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Primeiro a corrermos. Aí eu pergunto, você duvida do que a palavra diz? Não é verdade? Você duvida. Duvida ou não duvida do que a palavra diz? Se você não duvidasse, você seria um crente santíssimo. Muito santo. Um crente vigoroso. Se você não duvidasse da Escritura, você seria um crente de primeira qualidade. Assíduo, dinâmico, santo, exemplar, humilde, quebrantado. E por que você não é tudo isso? Porque você duvida da Escritura profética, como os apóstolos duvidaram. Mas você é um salvo. Sou. Então veja quão atrasado você se encontra na escalada do crescimento da fé. Eu nem estou vendo o alvo final do que eu devo ser, de tão atrasado que está. A gente vai concluir, sermão. Eu quero dizer o seguinte: o Cristo desse texto aqui é o mesmo Cristo soberano, lá do tempo de Judas. Mas ele ainda enfrenta traições. O que você ouviu aqui nesta oportunidade, meu irmão, não é somente um relato histórico, não. Você ouviu aqui uma convocação à sua consciência.
ao seu coração, para que você seja vigilante e fiel. O Cristo que foi traído por Judas é o mesmo Cristo que pode ser traído por você. Quando você negocia a sua fé, quando você silencia a verdade, na hora de dizer a verdade, você se cala covardemente, porque tem medo de patrão, tem medo de parentes, prefere se calar, você está traindo Jesus. Está agindo por conveniência, em vez de preferir a fornalha da fidelidade, a cova dos leões da fé. Você age por conveniência. Cristo não perdeu o controle naquela noite. Ele se entregou de vontade própria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente sabe disso. Ele foi traído na hora indicada, no lugar indicado, pela pessoa indicada, de modo indicado, porque ele é soberano. Essa soberania dele não mudou, meus irmãos. Hoje ele sabe quem o está traindo. Ele sabe. Porque ninguém consegue traí-lo. É tudo feito na frente dele. É uma afronta. É de frente. Ele sabe quem o está traindo. Quem está naquele processo que começou, está no meio, está ansioso para concluir a traição. Ele sabe. Está ansioso por receber o ai do castigo da traição. Ele sabe. Ele sabe quem dá beijo falso nele. Quem o cumula de saudações. Salve, mestre! Senhor, Deus dos exércitos, Senhor Altíssimo. Ele sabe, irmãos, quem o cumula dessas saudações costumeiras. Ele vê quando você desembainha a sua espada carnal para lutar as lutas do reino dele, sem qualquer entendimento. Ele ainda contempla esse abandono que você, como discípulo, faz dele. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Mas ele também cura feridos, como curou Malco, o servo do sumo sacerdote, ferido por Pedro. Por isso, meu irmão, examine-se a si mesmo. A ver se você não está andando como Judas, tendo começado a traição, está ansioso por concluí-la. Não traia a Cristo, não lhe seja infiel. Não abandone aquele que nunca lhe foi infiel. Lembre-se que, mesmo enfrentando a traição, Jesus permaneceu Senhor soberano. Reconheça que o Senhor soberano é Cristo e não você. Capture, entregue as suas armas, ensaride as suas armas diante dele. Não venda a sua alma, sua fidelidade por 30 moedas de prata. Não troque Cristo por dinheiro, por prazer, por lazer. Nunca faça isso. Não o deixe por poder. Não o deixe por medo de perder. Não o deixe por posições, por títulos, por manutenção de emprego. Nunca faça isso. Perca tudo. O Senhor lhe dá de volta. Lhe dá em dobro. Cristo é o soberano. Quem se deixou prender para que você fosse livre. Diga assim: Senhor, na hora que, a meu ver, foi a mais amarga e mais derrotada, tu estavas no ápice da vitória, por conta do teu poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Não tem outro, Senhor. Tu és mesmo o soberano. E o melhor de tudo é que tu és o meu Salvador e o meu Senhor. Diga essas palavras na sua oração e diga amém.